Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um podcast Papo de Aprovado. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, eu sou um dos cofundadores aqui do Grupo Medcoff. E hoje a gente vai conversar com um ex-aluno nosso muito especial, o Diogo Fukuda. Ele que foi aprovado em oftalmologia no ABC e aí tá com grande chance, tá esperando agora que vai sair hoje, daqui a pouquinho, a lista da Santa Casa. Vai dar certo, vai dar certo. A gente já tem algumas expectativas boas aqui, algumas informações. Então, ele foi aprovado aí numa residência super difícil. Ele tem uma história que eu tenho certeza que vai ajudar muitos alunos que estão ouvindo aqui o nosso podcast, tá? Então, uns recadinhos rápidos antes da gente começar. Seguinte, pessoal, a gente tem a comunidade agora, a nossa comunidade própria, o Medcoff Plus. Então, se você não é inscrito, é só você baixar, tanto na Apple Store quanto na Google Store, e baixar a comunidade Medcoff Plus. Se inscreve lá, é gratuito. Para quem não é aluno Medcoff, tem várias funcionalidades. Você consegue assistir esse podcast, tem outras aulas liberadas, tem alguns cursos liberados lá para vocês também, então para todos os estudantes de medicina. E para quem é aluno Medcoff, vai ter outras funcionalidades, plantão de dúvidas, comunidade de alunos, a gente faz grupos de estudo, libera várias coisas lá no Medcoff Plus, então a gente centralizou toda a nossa comunicação. Se você está assistindo, seja pelo Instagram, né, seja pelo YouTube, você pode ir lá na comunidade Medcoff Plus e fazer perguntas para o Diogo, tá bom? Então, Diogo, muito bem-vindo, obrigado por participar, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigado, Diogo. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Diogo Fukuda, sou médico, fui ex-aluno do Medcoff, aprovado em oftalmologia na Faculdade de Medicina do ABC. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente ao Felipe, que foi um dos nossos principais professores no curso, um cirurgião bem gabaritado, excelente didática, gostava bastante de assistir às aulas do Felipe, principalmente as aulas de cirurgia eletiva, bariátrica, etc., foram fundamentais para minha aprovação. Muito obrigado mesmo, Felipe. Que isso, obrigado, Diogo. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: como que foi a sua rotina, né? Conta um pouquinho da sua história inicialmente, porque você não se formou ano passado, né? Então você está prestando prova de residência há mais de um ano. Conta um pouquinho para a galera a sua história, onde você se formou, quando você decidiu prestar oftalmologia. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, né, a Estadual Paulista. E quando eu me formei, foi bem na época que estourou a pandemia do Covid. Então, foram uma soma de fatores. Eu estava em dúvida em qual especialidade seguir exatamente, porque eu gostava de cirurgia, gostava muito de centro cirúrgico e, ao mesmo tempo, queria uma coisa que fosse resolutiva, uma coisa que fosse mais ágil. Então, eu levei em consideração diversos fatores. Qual local fazer residência, de onde que o pessoal vem, que escolhe determinada instituição, para onde esse pessoal vai trabalhar depois que se formar nessa instituição, quais fatores me agradam no curto e no longo prazo e quais fatores me desagradam no curto e longo prazo. Eu acho que um dos principais fatores que me ajudaram a escolher a oftalmologia foi considerar o ponto mais forte, que é ser uma área cirúrgica, na minha opinião, a resolutividade, e o ponto mais fraco, que é, bom, vários exames de rotina, de refração, com todo respeito. Mas eu tive a oportunidade de aprender uma grande lição na minha vida, né, que são as fichas verdes que se escondem diagnósticos potencialmente fatais. O exame oftalmológico é um exame minucioso que jamais deve ser subestimado, porque muitas doenças são ocultas, e isso me chamou bastante atenção nessa especialidade. Eu decidi fazer um resumo, de todo esse meu pensamento, porque eu acredito que antes da gente definir uma rotina, a gente tem que definir qual que é a nossa motivação. Motivação não é necessariamente alegria, felicidade, euforia. Motivação é motivo para a gente agir. Por que que eu estou agindo? Por que que eu estou buscando oftalmologia? Porque eu acho gratificante. É uma área cirúrgica, agilidade, resolutividade, exige bastante detalhe no exame físico e é uma área que eu me identifico porque eu gosto de coisas minuciosas, né.
Então, quando você tem um motivo definido, você consegue definir sua rotina. Você se formou em 2020, Eu me então? formei em 2020. Tá. E aí você prestou prova de residência já esse ano? Como que foi? Esse ano de 2020 decidi não prestar a prova de residência por diversos fatores, né? Questões pessoais, financeiras. Eu queria ter um tempo para decidir melhor qual especialidade seguir. E o mais importante, a pandemia da Covid estourou e, infelizmente, acabou causando um prejuízo enorme, não só no Brasil como um todo, mas a nível global. As residências foram paralisadas e, como oftalmologia é uma área que tem muito procedimento, muita cirurgia eletiva, eu achei mais responsável, mais prudente da minha parte esperar, eh, a situação melhorar para depois fazer uma residência e ter uma formação de mais qualidade. Eu acho que não vale a pena pegar atalho nesse sentido. Eu acho que valeu mais a pena esperar para que eu garantisse que o cenário estivesse mais estabilizado, entre aspas. Beleza, Diogo. E quando que você começou a estudar, assim, para residência? Foi em 2023, 2022? Quando que foi a primeira vez que você falou assim: "Eu vou prestar prova"? Olha, foi por volta dessa época, né, foi por volta desse período. Eu já tive contato com algumas questões durante a faculdade, mas eu comecei a estudar efetivamente na época que o Felipe mencionou. Eh 2022. Isso, mais ou menos nesse período. Eu cometi alguns erros e alguns acertos que eu queria deixar explícito para todos os candidatos, porque eu acho que o mais importante dessa entrevista é a gente não só aprender com os nossos acertos, mas principalmente aprender com os nossos fracassos, que nada mais é, Felipe, do que mais um degrau em direção ao sucesso, né, no final das contas. O meu erro nesse período de preparação foi não ter assistido muita aula, que é importante apesar de ser um estudo passivo, e ter lido a apostila. Isso não é questão de opinião pessoal, preferência pessoal, acho que isso é uma questão de estudo baseado em evidência, até em medicina baseada em evidência, né, Felipe? Estudar por apostila é um método ultrapassado, um método que consome muito tempo. Eu arrisco dizer que se você ficar estudando uma semana a apostila, você não vai render mais do que o cara que faz 10 questões bem feitas. Então, Diogo, só pra gente deixar claro aqui, em 2022 você não fez Medcoff, não, a gente não vai falar o curso que você fez. E aí você ficou lendo bastante apostila, estudou menos questões e também estudou, acho que assistiu pouca aula, foi isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que o erro que eu cometi foi ter focado muito em conteúdo teórico, em formato de apostila, e ter focado menos em questões, flashcards, que naquela época eu não conhecia essa metodologia, e aulas que também são importantes, né? Eu risco dizer que aulas são um método fundamental para consolidar o conhecimento de alguém que não teve um primeiro contato com a matéria, por exemplo. Às vezes o cara pode saber muito de abdômen agudo, né? Que é um quadro recorrente que geralmente o pessoal tem muita convivência no internato ou na vida real, entre aspas. Agora tem temas específicos, por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço, alguns detalhes da endarterectomia, da cirurgia vascular, eu não sabia e tive a honra de aprender com as aulas do Metcalf, que são feitas por especialistas. Eu acho que esse é o diferencial, né? O professor que está lá ensinando não é só aquele professor que sabe apenas resolver questão, é um profissional que vivencia, atende seus pacientes na prática e isso deixa a aula muito mais dinâmica. Para o primeiro contato, eu acho fundamental ter aulas didáticas nesse sentido. Quando que você conheceu o Medcoff, Diogo? Conheci o Medcoff por acaso, né? A história até foi bem interessante. Nesse ano, eu vi no Instagram um anúncio que vocês estavam organizando um simulado aberto lá na, se não me engano, foi lá na Paulista, O né? Centro de Convenções Rebouças, Isso, foi. desculpa, foi no Centro de Hum. Convenção Rebouças. Gostei bastante da metodologia de vocês. O primeiro professor que eu tive contato no Medcoff foi Augusto Coelho. Decidi trocar uma ideia com ele. Até queria perguntar, né, em questão de escolha de carreira médica, especialidade. E o que me chamou mais atenção foi a resolutividade, porque cirurgião é um cara resolutivo, né, um cara prático. É esse estilo que eu me identifico bastante. E os simulados foram elaborados por professores que vivenciam a preceptoria do HC, vivenciam atendimentos de pacientes reais e têm contato com chefes, professores. E isso me chamou bastante atenção. E só o fato deles terem organizado um simulado cronometrado, como se fosse uma prova oficial, ajudou bastante a controlar o nervosismo também. Gostei bastante da metodologia de vocês. Boa. E aí você se inscreveu no Medcoff em 2023, certo? Certo. Acho que uma coisa que você falou que é extremamente importante é a
função da aula, né? A aula serve para a gente horizontalizar o conhecimento. O que que é isso? A aula, você vai ter o primeiro contato com a matéria, muitas vezes, algumas não, às vezes você já tem um conhecimento prévio, mas é aquele conhecimento horizontal, ou seja, o professor vai te passar o que é importante, o que ele julga ser importante, mas muitas vezes o que o professor julga ser importante você já sabe, Uhum, e não é aquilo que vai ser cobrado nas questões, uhum. porque pode cair, mas pode cair algum outro assunto. Então, a aula te dá aquele conhecimento horizontal. Como que você vai ter aquele conhecimento vertical, Uhum. né, que a gente chama de T-shape, né? Tem o conhecimento Shape. horizontal e tem o conhecimento vertical, pelas questões, principalmente. Porque Uhum, quando você faz questão, você se desafia. uhum, Então, você vai perceber, poxa, eu fiz essa questão. Eu assisti a aula da Tairine de endarterectomia. Eu sabia as indicações, mas ele não cobrou a indicação. Ele cobrou a anatomia, que a uhum, Tairine até falou, mas eu não tinha prestado tanta atenção. uhum. Então, você vai ver, o nervo X que passa ali perto do pescoço, que tem o risco de lesão. Uhum. Então, você vai tendo esses conhecimentos mais aprofundados por meio das questões. Então, a aula é importante, é um pilar nosso aqui, inclusive. Então, a gente acredita muito que somente os professores especialistas, ou seja, que eles têm autoridade para falar daquilo que ele está ensinando, que ele pratica na prática, né? Vivencia aquilo todos os dias. E, obviamente, ele também estudou para dar aula, mas é muito diferente daquele professor que só estudou para dar aquela aula, que faz muito tempo que ele está distante da vivência daquele conteúdo. Isso a gente é um diferencial, mas com certeza, aquele conhecimento aprofundado para você chegar nos 80% que as provas cobram, aí você vai ter que você mesmo construir por meio de questão. Inclusive, os 80% demorou para chegar, não foi fácil, mas consegui bater essa meta de 80% no simulado Metcalf em algumas provas de verdade, viu? Oficiais. Foi bem gratificante. Boa. E aí, em 2023, então, você conheceu o Medcoff e você assinou o Elite, foi? Assinei o Elite, O isso. Elite. Tá, então você começou desde o extensivo com a gente. Como que você se organizou em 2023? Primeiramente, eu acho que o mais importante, todo começo de ano, é a gente não cair naquele clichê de simplesmente falar que esse ano vai ser melhor justamente por ser 2023, 2024. Eu acho que tem que ser uma coisa emocional, mas também racional. Emocional porque todo mundo se anima por um ano novo. Por exemplo, a gente já está em 2024, já fiz vários planos, várias metas para esse ano, que eu quero muito traçar uma estratégia para cumprir essas metas que eu estabeleci para minha vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser mais pé no chão, né. A gente tem que identificar não só as coisas boas do ano passado, mas as coisas ruins também. Não existe professor melhor do que o fracasso na nossa vida. Fracasso nada mais é do que um degrau a mais em direção ao sucesso. Então, em termos práticos, o que que aconteceu? Eu sentei com calma, falei o seguinte, né: "Ó, o ano passado o que que eu fiz de errado?". Primeiramente, eu queria deixar claro, né, o problema não foi cursinho X, cursinho Y, o problema fui eu. Eu que assumo a responsabilidade. Eu acho que o primeiro passo é esse, você não terceirizar a responsabilidade para cursinho, para instituição, para prova, coisas que fogem ao nosso controle. A gente tem que assumir responsabilidade por nossas consequências, nossos resultados, nossos atos. Então eu falei, não vou mais cometer esse erro de ler a apostila. Isso não funciona para mim e eu preciso ter contato com questões de alta qualidade. Eu vou fazer questões do mesmo jeito que eu fiz, e eu vou conversar com o Augusto de novo aqui no Medcoff, porque eu quero entender mais a metodologia deles, porque vai que é diferente de uma coisa que eu tô acostumado, né. E eu também pensei, não adianta nada eu me limitar a apenas uma opinião pessoal minha. Claro que cada um tem seu estilo de estudar, né. Tem gente que prefere escutar, tem gente que prefere ler, tem gente que prefere até escrever, não julgo, mas a gente tem que procurar sempre o que é baseado em evidência. E naquele dia o Augusto deixou bem claro, né, aqui o mais importante não é a intensidade, você não precisa fazer 30.000 questões como tem muita gente pregando por aí, né, isso não vai garantir um resultado bom. Aqui no Medcoff, você vai começar com 50 questões por dia e vai subindo devagar, e foi isso que eu fiz. Até porque eu senti na pele, até fiquei assustado. 50 questões do Medcoff, na minha opinião, é equivalente a fazer 100 questões de um banco de um banco convencional. Eh, então, beleza. Essa foi a primeira prioridade, questão com constância, sem focar tanto na intensidade e ir subindo aos poucos. Um erro que eu cometi nesse processo foi ter feito resumo, Felipe. Eu acho que resumo é uma coisa que eu fazia
E eu percebi ano passado que não Perdeu vale a bastante pena. tempo. Muito tempo. Às vezes, teve até um dia, foi muito emblemático, né? Eu assisti uma aula de diabetes, né? O antidiabéticos orais, que foi uma aula assim que foi um divisor de águas para mim, deu para matar bastante questão com essa aula. Eu lembro até hoje a professora falando na minha mente, mas eu perdi muito tempo escrevendo. Uma aula que durava, sei lá, meia hora, uma hora. Se você faz resumo, você perde 2, 3 horas do seu dia. Aí, naquele momento, eu pensei, cara, já é quase meia-noite. Eu perdi todo esse tempo. Tudo bem, é um assunto denso, mas perdi todo esse tempo fazendo algo que poderia ter feito em uma hora e meia no máximo. Não faz sentido na minha cabeça. Aí eu peguei meus resumos, que eram grandes, não eram poucos não, era uma pilha de resumo que eu fazia mesmo, né. Sempre fiz isso desde a época do cursinho, mas acho que hoje em dia essa metodologia, por bem ou por mal, já tá ultrapassada. Joguei fora meus resumos e comecei a fazer flashcard. Eu tinha um certo preconceito contra flashcard, vou ser bem sincero, porque uma coisa que eu percebi é que eu sou uma pessoa que não me adapto muito bem com flashcard feitos por terceiros, por exemplo. Eu tinha comprado um flashcard de um outro local, acabou não dando certo pra mim, porque era muito específico, eu percebi que aquilo não caía tanto na prova. Mas quando eu fazia meus próprios flashcards, ia muito mais rápido, porque eu sabia as palavras-chaves. A gente recomenda muito isso que você Uhum, falou, né? Então, primeiro, estudo por flashcards é um uhum, estudo ativo, que você vai evocar conhecimento e nada mais importante, nada melhor do que você fazer os seus próprios flashcards, porque são flashcards direcionados uhum, para o que você ainda não sabe, uhum, aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você tem que aprender. Obviamente, fazer flashcard comprado, né, pronto, é melhor do que não fazer flashcard. Mas o melhor de tudo é você fazer seus próprios flashcards. E uma outra coisa que você disse, Diogo, que é assim fundamental para o aluno que está ouvindo a gente aqui agora, é o seguinte: não perder tempo fazendo resumo. uhum. Tem muito aluno que chega aqui que numa aula de 30 minutos gasta 2 horas fazendo resumo. Ou seja, ele quadruplica o tempo da aula. E não é para acontecer isso, na verdade, para acontecer o contrário. Você está em casa, uma aula de 30 minutos, você pode assistir em uma vez e meia. E aí não vai gastar 30 minutos para assistir, vai gastar 20, entendeu? Então, para a gente aumentar a velocidade, dá? Obviamente que dá, né? E vai depender também de como você está acostumado a estudar. Mas o que, que a gente sugere? Que durante a aula você pegue a ficha resumo ou material em PDF que a gente libera, de preferência imprima. Tem gente que passa para o tablet e anota em cima da ficha resumo, né? Porque lá na ficha resumo já está escrito as coisas mais importantes da aula. É tudo da aula? Não, não é tudo, por isso que é um resumo. Senão seria uma apostila. A gente não acredita que uma apostila corrida, você vai perder tempo, vai ser uma leitura passiva, você não vai assimilar, igual não deu certo para você em 2022. Inclusive, Felipe, eu estava tendo um insight agora, conversando com você nesse momento. Na época do cursinho, na época do colegial, provavelmente essa metodologia dá certo porque o pessoal talvez ainda não teve contato com essa metodologia mais inovadora de flashcards que vocês trouxeram dos Estados Unidos, né? Que é uma metodologia mais avançada, e porque provavelmente a realidade é completamente diferente, né? O cara que está no colégio no cursinho, ele não tem, tantas cobranças, tantas responsabilidades quanto um médico, por exemplo, que além do trabalho ser, enfim, hercúleo, ser desgastante por natureza, a prova também é difícil, porque não é uma concorrência da população geral, é uma concorrência de médico contra médico. Ou seja, são metodologias, são realidades completamente diferentes, e eu percebi que existe um gap muito forte nisso. O pessoal passa no cursinho, chega na faculdade de medicina, tem contato com resumo, metodologias que, com todo respeito, são ultrapassadas, e eu acho que muita gente tem um choque de realidade, né, quando entra no Medcoff, porque são metodologias que eles não estavam acostumados. Demora para se acostumar, não vou mentir, é difícil, mas depois que você passa do vão, né, você começa a ascender progressivamente. Eu acho que essa que é a pegada. Isso, eu falo muito isso porque a dificuldade é a primeira etapa do aprendizado. Ponto. Isso é óbvio. Então tá difícil porque você está aprendendo. E a nossa metodologia não é fácil, só que funciona, né? Tá aí Funciona, os nossos resultados, poxa funciona. vida.
mais de 2.000 aprovados, aí não sei quantos primeiros lugares. Uhum. Então, assim, uma quantidade enorme de aprovados, e isso acontece por quê? Porque realmente o nosso aluno, ele aprende a estudar, você aprende a aprender, é extremamente importante, porque você, no começo você, entre aspas, gasta mais tempo, você acha que você tá, nossa, não tá rendendo, tá difícil, mas depois você economiza tempo, muito tempo, porque você não vai desperdiçar seu tempo lendo uma pilha de apostila, não vai desperdiçar seu tempo fazendo resumo durante as aulas, você vai gastar mais tempo nas questões que você tem mais dificuldade, dos nossos comentários transformadores, que vai diminuir a chance de você errar uma questão Exatamente. no futuro. E o que você disse é muito importante, o Diogo, porque não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Os nossos alunos fazem 10, 15 mil questões Que é por, bastante que é coisa, muita não é coisa. pouco não, é bastante Mas coisa. chega gente aqui, né? E a gente conversa com bastante gente agora se matriculando, tudo, que ano passado fez, sei lá, 40 mil questões, tem. Mas são 40.000 questões feitas, né, assim, de forma aleatória, rápida, que o aluno não aprendeu realmente o conteúdo daquela questão, o que a questão cobrava. E um detalhe, 40.000, acho que não foi 1 ano não, foi 2 anos provavelmente, né? Foi mais tempo, assim, do que o previsto, se eu Né? não me Não, engano. tem gente que faz 40.000 em um ano. 1 ano? Em um ano, meu. Em Como um ano. mas como isso é Porque faz possível? muito rápido, faz mais de 200 questões por dia. Entendi. Mas não aprende realmente a fundo com aquela questão que tá querendo dizer. E a gente costuma falar o que aqui? Que até com questão ruim dá para aprender. Dá pra Então, aprender, até questão anulada você aprende. dá pra Por quê? Você aprender. aprende comentário. Você Uhum, aprende porque ela foi anulada. Você aprende o conteúdo daquela questão. uhum, E o importante é o conteúdo, no uhum. final das contas. E quando você revisa esse conteúdo de forma espaçada várias vezes ao ano, você aprende a matéria toda. Agora, puxando o assunto de questões, Felipe, eu gostaria de detalhar mais como funcionou minha rotina efetivamente usando as questões do KeyBank, Claro, por favor. porque eu acho que é uma coisa que acaba assustando muita gente no começo, porque o Metcalfe faz um comentário gigantesco, e eu gosto disso, né? Porque uma questão, por exemplo, de apendicite, você já consegue identificar etiologia, epidemiologia, quadro clínico, a cirurgia propriamente dito, que eu acho que é o diferencial de vocês. E eu acredito que esse tipo de comentário pode acabar, meio que deixando as pessoas um pouco intimidadas. Mas eu queria comentar uma coisa que é o seguinte: tem um livro de um autor chamado Seth Godin, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim, um livro que mudou a minha vida de verdade, sem exagero. Ele fala que toda vez que a gente escolhe fazer uma coisa que perpetua a longo prazo, para o resto da vida provavelmente, vai ter um período de euforia. Vai ter um período de euforia que o cara chega animado, poxa, assinei o cursinho, tô bem animado, vamos começar arrebentando esse ano. Só que chega lá para maio, junho, julho, a motivação cai. Esse é o ponto que o autor chama de vão, né? É o fundo do poço, entre aspas. Depois que você sai do fundo do poço, a tendência é que você ascenda progressivamente. E eu achei muito legal porque eu tinha lido esse livro, né? Esse livro é mais voltado para negócios, mas eu decidi adaptar para a realidade de concurso de prova de residência. Faz muito sentido para mim, porque no começo foi bem difícil me adaptar à metodologia do Metcalfe, mas depois você percebe que a sua curva de resultado aumenta progressivamente. Eu fiquei bem feliz porque no começo do ano tinha certos assuntos que eu optava por deixar por último na prova, não fazer, ou então já aceitar que é um tipo de questão que eu não vou acertar, por ser muito detalhado. Mas, depois que eu comecei a insistir e perseverar na metodologia do banco de questões, eu comecei a ganhar mais agilidade, e eu comecei a adaptar mais para o meu minha preferência pessoal. Por exemplo, tinha uma questão de cabeça e pescoço, né, que é um assunto muito específico, fazer questão de ler o comentário inteiro, fazer flashcard, às vezes eu gastava meia hora, 1 hora numa só questão, sem exagero. Mas tinha outras questões que eu já sabia, né, por exemplo, questões de medicina preventiva são mais diretas, né, são mais concisas. Então você conseguia fazer em 1 minuto, 2 minutos, e você já partia para a próxima. Eu acho que é questão de você saber adaptar conforme a sua realidade também, né. Esse assunto eu sei, vou fazer mais rápido. Esse assunto não sei, vou gastar mais tempo. Mas uma coisa que realmente me ajudou foi o seguinte: o pessoal, me recomendou fazer provas na íntegra na semana da prova.
Ou seja, a prova vai ser domingo, começa a fazer as provas antigas na segunda-feira. Se você já fez, faz de novo. Mas sabe o que mais me ajudou nesse processo, Felipe? Pela minha experiência na prova do Einstein, eh, foi fazer um uso consciente do banco de questões. Porque eu sabia que a prova do Einstein era muito semelhante à USP São Paulo, que era meu plano A. Peguei o guia estatístico da USP São Paulo e eu comecei a fazer bloco de questões dos temas mais prevalentes. Cai trauma abdominal, vamos fazer 10 questões de trauma abdominal. Cai, sei lá, cai muita medida de associação, medicina baseada em evidências, aquele negócio de meta-análise, revisão sistemática, etc. Intervalo de confiança, cai bastante. Vamos fazer um bloco de questão só disso. Deu muito certo. Deu muito certo, porque na prova do Einstein, eu senti que isso fez toda a diferença. Sinceramente, pra mim, não tanto fazer as provas antigas do Einstein que eu já tinha feito, né? Mas fazer blocos de questões direcionados por tema foi fundamental. E Diogo, como que você organizou seu tempo de estudo em 2023? Porque você dava plantão, eu imagino que você começou inicialmente também trabalhando um pouco mais e foi diminuindo ao longo do ano a carga horária de trabalho para aumentar a carga horária de estudo. Então, como que você organizou seu tempo durante o ano de 2023, tá? E também queria perguntar como que você se organizava no calendário em relação a assistir aula, a fazer questão, fazer tarefa mínima e fazer seus próprios flashcards. Tarefa mínima eu fiz todas, né? Eu acho que assim, a tarefa mínima, É como mínima. é mínima, tarefa mínima tem que fazer. Tinha umas questões bem difíceis, eu decidi focar na tarefa mínima primeiramente. Se sobrasse tempo, eu escolheria um tema que eu tinha muita dificuldade e assistir a aula daquele assunto. E, obviamente, procurava fazer as duas coisas, né? Deu para fazer as duas coisas, inclusive. Tentava fazer 1, 2 provas na íntegra por semana, isso ajudou bastante. E, resumidamente, acho que uns 90, 80% do tempo questões, incluindo tarefa mínima. 10, 20% do tempo flashcard, aulas e aulas. As aulas naturalmente vão tomar mais tempo porque flashcard é para ser rápido mesmo, né? Uhum. E as aulas são densas, acho que esse é a proposta da pessoa gravar um conteúdo mais detalhado. Então, já dá para esperar que você pelo menos vai ter que investir umas 4, 5 horas da sua semana assistindo aula. Mas as aulas você assistia de acordo com o nosso cronograma, que é dividido em verde, amarela e vermelha, ou você, separava as aulas de acordo com a sua dificuldade pela tarefa mínima, pelas questões? Se eu fosse voltar no tempo, Felipe, eu acho que eu tentaria assistir a maioria das aulas, tentaria assistir todas, mas na prática, o que que eu fiz? Procurei individualizar. Tô com dificuldade em cirurgia, que era meu ponto fraco, né? A prova das cirurgias estão cada vez mais difíceis. Procurei assistir às aulas de cirurgia, inclusive tinha questões de bariátrica que era muito engraçado. No começo do ano, comecei acertando, no final do ano percebi que estava errando o bloco de questões, aí eu falei: "Não, vou assistir a aula do Felipe", inclusive. Felipe, parabéns pela aula, muito boa, muito didática mesmo. Obrigado. Foi esse raciocínio que eu tomei, né. Faz questão, vê se tá indo bem, se tá indo bem, continua fazendo questão. Tá indo mal, assiste uma aula, porque você provavelmente está com uma deficiência no assunto, mesmo que você acredite que você esteja sabendo sobre o assunto. Interessante. Olha como que a gente desenvolveu. Isso é tão importante que você está falando, e aí vai muito ao encontro do que a gente desenvolveu esse ano para todos os alunos. Por quê? Porque a gente sabe que, como o nosso calendário é feito por professores subespecialistas, a gente quer ter uma abrangência mesmo, acaba tendo um volume de aulas grande. Grande, Grande, existe grande. isso. E aí, o que que a gente sugere atualmente para os nossos alunos? Que eles inicialmente façam antes da aula 5 questões de triagem, que já está previamente selecionadas. Para cada aula tem 5 questões de triagem. Eles fazem essas questões. Ah, eu fui muito bem na questão de triagem, quer dizer o quê? Que eu sei esse assunto. Eu já estudei isso previamente, igual você tinha feito cursinho no ano anterior, já tinha uma base, ou mesmo na faculdade. Então, acertei todas as questões, fui muito bem, eu acertei 4 de 5. O próprio banco de questão vai falar assim para o aluno: ah, eu sugiro que você assista a nossa aula resumo. Não precisa assistir a aula completa. A aula resumo, que é o Coffee Express, é uma aula dos principais pontos daquela matéria que seria abordado na aula completa. É uma aula de 3, 5 minutos, em que o professor só faz um overview da aula. E aí, esse tema inicialmente
tá meio que feito para o aluno. Uhum. Ele vai rever esse assunto quando? Na tarefa mínima, que ele vai fazer a tarefa mínima da semana, aí depois de 48, né, 72 horas, uma semana depois que ele viu todo o Coffee Express e as questões de triagem. Ah, fiz a questão de triagem, não fui bem, então quer dizer que está faltando base, Legal, está legal. faltando o conhecimento horizontal. O que o aluno tem que fazer? Assistir a aula completa. Uhum. Por quê? Porque esse tema é importante para você. Você tem que assistir a aula completa. Associado a isso, a gente dividiu em sistema de cores: verde, amarela e vermelha. As aulas verdes são as aulas essenciais, Uhum. as aulas base, as aulas que compõem a base da pirâmide, os 80% que vão ser cobrados na maioria das provas. Exatamente. Não dá para você ir para uma prova de residência sem saber abdômen agudo. Não dá para você ir numa prova de residência sem saber câncer de colo e reto, Uhum. porque isso cai, é extremamente cobrado. Você tem que saber aquele conhecimento horizontal. São as aulas verdes. As aulas amarelas e vermelhas são aulas mais específicas. As vermelhas mais específicas do que as amarelas. E aí o aluno vai dar importância para as aulas amarelas e vermelhas depois que ele completou as aulas verdes, que são as aulas básicas, né? Não dá para a gente querer ter aquele suprassumo do conhecimento, saber o estadiamento decorado do câncer de esôfago, sem ele saber como a gente faz o estadiamento, né? Quais são os tratamentos iniciais para o câncer de esôfago. Então tem uma coisa que é básica e depois ele vai construindo, né, até o ápice da pirâmide, que são aqueles assuntos mais específicos, que obviamente tem que saber por quê? Porque a prova está cada vez mais concorrida. Então, eu queria que você contasse, Diogo, sobre a sua experiência na prova. Quantos por cento você acertou, por exemplo, no Einstein? 80, 85%? Né? Então, quanto que a prova está mais concorrida? Qual que foi sua sensação em relação a isso? No Einstein, infelizmente não tenho oftalmologia, então eu prestei cirurgia geral. Olha, sendo bem sincero, o meu foco era a USP São Paulo. Eu prestei o Einstein porque eu sabia que as instituições eram muito similares e a prova do Einstein era antes da USP São Paulo, então eu queria dar uma treinada, né? Sentir a pressão de ter vários concorrentes na sala, etc. Acho que essa experiência foi super válida e recomendo bastante. Mas, para minha surpresa, olha, assim, foi uma quebra de expectativa, porque eu tinha feito a prova do Einstein no ano anterior, eu não tinha nem passado para a segunda fase, meu desempenho não foi muito legal, era uma banca que eu tinha bastante dificuldade, uma prova muito difícil, Einstein e Sirius são bancos que eu tinha muita dificuldade mesmo, né, as questões eram muito específicas. E quando saiu o resultado foi uma surpresa para mim, porque na primeira fase, que foi aquela prova teórica de 75 questões, se não me engano, bem difícil a prova, fiquei com 81% de aproveitamento, né. Tinha feito 77 na preliminar, depois do recurso, fiquei com 81%, acabei passando em quarto lugar na primeira fase, uma colocação muito boa. O que me ajudou foi exatamente isso, né, bloco de questão direcionada pelo guia estatístico. Eu queria até repetir para frisar bem para o pessoal que está assistindo. Bloco de questão direcionado pelos temas mais prevalentes do guia estatístico. Primeiro lugar, trauma, faz 10 questões de trauma. Segundo lugar, sei lá, HPB, faz 10 questões de HPB, mesmo que você já saiba do assunto. Por quê? Porque o Einstein complicou muito a prova do ano passado. As questões de cirurgia estavam muito difíceis. Mas eu consegui acertar por raciocínio, assistindo aula e fazendo questão. Vou dar um exemplo bem prático. Aquela questão que o cara deu uma tomografia com uma intuscepção em adulto, provavelmente ninguém nunca viu, eu nunca vi na minha vida, né? Já vi em criança, mas adulto, nunca vi. Eu acho, inclusive, que é bem raro isso acontecer, né? Eh, Qual foi o meu raciocínio na hora? Eu tinha assistido uma aula parecido com essa, que tinha uma tomografia de abdômen agudo. Aí eu falei, não vejo hérnia, não vejo brida. Esse raciocínio não pode ser jamais usado na vida real com paciente de verdade, tá? Só pra prova. Eh, Acho que não cabe conduta conservadora. O cara tá obstruído, é uma emergência até cirúrgica, tem que operar. Acertei a questão, deu pra acertar a questão. Então foi manha de questão também. E outra que eu gosto muito de frisar foi uma de pediatria, né, que gerou muita polêmica. Tinha um paciente com sintomas muito sugestivos de transtorno do espectro autista. Só que tem um porém, ele tinha 4 episódios de otites médias prévias. Além disso já ser uma indicação para investigar imunossupressão, imunodeficiência primária, isso fala muito a favor de déficit auditivo.
E é engraçado, porque no banco de questões eu estava estudando desenvolvimento neuropsicomotor, uma semana antes da prova, e caiu uma questão muito parecida com essa. Tinha lá, né? Tinha lá, tinha Boa. lá, Muito tinha lá. bom, muito bom. E você comentou também que você foi bem na prova prática do Einstein, Prova né? prática foi muito bem. Você fez o hands-on? Fiz o hands-on. Você gostou? O Gostei muito. que você achou do hands-on, O assim? hands-on acertou na lata, porque a gente fez um treinamento de compostologia oncótica, o Papa Nicolau, né, entre aspas, e foi esse procedimento que eles cobraram. Legal. Acertou na lata. Muito, muito bom. Então, concordo com você. A prova do Einstein, por exemplo, em cirurgia, a de R1 foi mais difícil do que a prova de R+. Então, o nível da prova está cada vez mais específico, cada vez mais difícil. Então, a gente tem que se preparar bem, né? Não adianta você querer saber o básico. Só o básico, muitas vezes, não vai ser suficiente. Então, por isso que você tem que ter aquele conhecimento horizontal e o conhecimento vertical, o T-shape, que a gente chama, é uma condição extremamente importante para os alunos que estão prestando prova de residência. Isso é difícil no começo você se acostumar, porque seria muito fácil a gente falar assim, vem aqui assistir 4 horas de aula por semana e vai para casa e faz o que você quiser. Não pode ser assim, Não mas funciona, infelizmente não não funciona, funciona. pessoal. Então a gente não está aqui para te enganar, muito pelo contrário, eu quero dormir a minha noite tranquilamente todos os dias. Eu deito a cabeça no travesseiro, eu quero dormir, porque eu tenho plena convicção do que a gente está entregando aqui é o melhor que a gente consegue entregar. E por isso que a gente evolui tanto a cada ano, porque a gente tem esse raciocínio de entregar sempre o melhor, de crescer, e o aluno merece melhor, a medicina merece melhor, é o Merece, nosso slogan. merece. Então, a gente quer entregar o melhor e o melhor método, o que tem evidência. Então, a gente estuda muito evidência, tem vários estudos muito legais feitos nos Estados Unidos, com estudo ativo, comparando estudo ativo, estudo passivo, o que funciona, o que não funciona, e a gente se baseia em evidência para ensinar e também para ensinar a aprender, né? Então, aprender a aprender é extremamente importante. Uma coisa que eu estava pensando agora, que você falou em evidência, Felipe, é que é o seguinte, né? Estudo passivo e estudo ativo, eu acho que pode ter um pouco de intersecção nas duas coisas, porque, por exemplo, o HIIT, né? A sua aula de bariátrica no HIIT foi excelente. O que ajudou para mim foi resolver várias questões, acho que você resolveu 10, 15 questões na aula, foi bem puxado, né? Não foi uma aula fácil, mas eu gostei porque teve questão, teve a sua aula e teve você comentando ao vivo, entre aspas, as questões. E isso não deixa de ser um estudo ativo também. Uma aula, nesse sentido, não é um estudo passivo, na minha opinião, é um estudo ativo, porque você está fazendo questão, você está com estímulo visual, mas você está com estímulo auditivo também. Era engraçado porque tinha algumas provas que eu conseguia acertar a questão porque eu escutava a voz do professor na minha cabeça, entende? Era engraçado isso. Claro, a aula é importante e é muito importante você otimizar a aula, né? Então, a aula, por definição, é um estudo passivo. Se você só assistir a aula, tem uma chance muito grande de você ir mal lá no final do ano. Mas como que a gente tenta otimizar a aula, né? Então, você assistir a aula, estudo passivo, a gente coloca questões. Então, a gente coloca questão antes para o aluno do extensivo, então ele faz as questões de triagem antes. E no HIIT também a gente mescla muito a questão, porque quando você tem a questão, você já vai de modo direcionado para os seus pontos fracos e você consegue absorver realmente aquilo que você já tem mais dificuldade durante a aula. E aí você vai lembrar uma piadinha que o professor faz, né? Então, uma musiquinha que a gente canta durante a aula, enfim, isso também é importante. Você lembra, mas é para aquele conhecimento horizontal. Agora, onde você vai subir realmente de nível, sair dos 70% para chegar em 85%, fazendo muita questão, com estudo muito ativo, revisando isso de forma espaçada, né? Então, seja por questão, seja Sim. por flashcard. Então, revisão por flashcard, o Matheus Carvazan adora falar isso, ele é extremamente gabaritado para explicar essa revisão evocada que o flashcard produz, né? Então, você vê a pergunta, você responde isso internamente ou fala a resposta, isso daqui é um conhecimento de altíssimo nível, né? Demanda muita sinapse para você evocar o conhecimento, para você explicar. Poxa, quando você explica para alguém, né? Quando você é capaz de explicar o conteúdo, é porque você realmente tem domínio daquele assunto. E quando você evoca aquele conhecimento durante flashcard, você faz conexões complexas e responde aquilo, dificilmente você vai
errar aquilo novamente. Isso que você comentou de revisão intervalada foi fundamental para mim, porque eu sabia que, por exemplo, desenvolvimento neuropsicomotor é um tema que muita gente subestima, é um tema difícil, mas se o cara estuda, o cara sabe isso, os detalhes hoje, mas daqui a 3 meses, na hora da prova, pode ser que ele tenha esquecido vários detalhes importantes, né? Por exemplo, eu estava estudando muito desenvolvimento neuropsicomotor desde o começo do ano. Tinha feito 5 intervalos de revisão, mas eu falei: "Não vou subestimar esse tema, porque pode cair no Einstein". Vou fazer uma semana antes da prova e caiu. E foi uma questão que, assim, difícil. Então isso é uma coisa muito importante que você comentou, Felipe. Revisão intervalada, mesmo que seja um assunto que você acredite que você domine, porque prova de residência, por bem ou por mal, está sujeito a aleatoriedades, né? Pode ser que um tema realmente seja muito fácil, né? Trauma é uma coisa que todo mundo estuda a teoria, mas o trauma é um assunto extenso, nada impede do cara complicar aquele ano específico, entende? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ser humilde sempre, não subestimar nenhum tema é fácil, todo tema é potencialmente difícil. Uhum, com certeza, ô Diogo. E na sua cabeça, assim, a gente nem combinou. A gente não combina o Uhum. podcast, né? Mas nem tá. Nunca fiz essa pergunta e acho que vai ser interessante. Quais foram os reais diferenciais, assim, da sua preparação que fez você chegar aí nos 85% na prova? Eu acho que o principal diferencial é a mindset. Mindset. Eu gosto muito de escutar podcasts quando estou na academia, lavando louça. Livro, infelizmente, assim, eu não leio muito livro, né, porque o foco é a medicina. A gente já estuda muito por natureza, mas eu gosto muito de escutar podcasts, livros de negócios, livros de networking, livros de empreendedorismo. É você saber reagir frente às dificuldades. Tem um autor chamado Nassim Taleb que ele elaborou uma teoria chamada cisne negro, né? E eu achei engraçado porque eu estudei essa teoria do cisne negro 3, 4 anos atrás, quando eu era jovem ainda. E eu falei: "Beleza, mas na medicina não sei se eu vou usar isso". E eu tive que usar ano passado, porque ano passado foi um show de horror, né, prova cancelada, é suspeita de fraude, é questão anulada, enfim, foi um baita cisne negro. E tem uma outra teoria que o Nassim Taleb elaborou, que chama antifragilidade. Antifragilidade é o seguinte, é simplesmente o contrário de frágil. O contrário de frágil, Felipe, não é robusto, rígido. Robusto, rígido é o cara que leva pancada e fica estático, ele não muda nada. O antifrágil recebe as pancadas, as dificuldades da vida e sai de lá muito mais fortalecido do que entrou. Eu vou te contar com exemplos práticos. Minha aprovação no ABC, por exemplo, foi um cisne negro. Eu tive que usar o conceito de antifragilidade. Teve muita gente que desesperou nessa prova, muita gente. Uma prova dificílima, Foi a né? prova mais difícil que eu fiz na minha vida, assim. Sim. Nem no vestibular de medicina foi difícil quanto a prova do ABC. Eu sei que não é uma residência, tão, assim, famosa quanto o USP e Unicamp, mas foi uma prova dificílima. E eu saí da prova, muita gente desesperada, muita gente reclamando, muita gente falando: "Que isso, nunca vi isso na minha vida". Na hora da prova, eu pensei: "Isso vai acontecer. Vai acabar a prova, muita gente vai querer polemizar, mas eu vou fazer o seguinte". Comecei com clínica médica, foi desesperador. Tinha 20 questões, eu não sabia fazer 17 questões de clínica médica, porque eram questões que isso não cabe ao médico generalista, nem ao especialista. Tem muito especialista que não conseguiu resolver essas questões. Mas eu pensei: "Se tá difícil para todo mundo, tá difícil para todo mundo, né, simples assim. Se todo mundo tá achando difícil, todo mundo provavelmente vai errar". Eu vou tentar me aproximar o máximo possível da resposta correta, mas sem perder muito tempo. Passou mais de 1 minuto por questão, pula, vai para a próxima, e eu deixei essas 17 para o final da prova. E eu comecei a fazer tranquilo. No meio da prova do ABC, eu consegui identificar qual que era a pegada do examinador. A pegada do examinador é fazer que nem o BOPE do Tropa de Elite faz, né? Primeira fase do curso é só porrada. O objetivo é eliminar os fracos e os corruptos, né? Pelo que o filme fala, né? E o ABC foi a mesma coisa. O objetivo da clínica médica, na minha interpretação, foi eliminar os fracos, eliminar os pessoal que não tem controle emocional, porque do meio para o final da prova começou a ficar condizente. Tanto é que GO deu para fazer, pediatria foi minha salvação, quase gabaritei. Cirurgia geral estava difícil, mas tinha umas questões que dava para fazer. Preventiva estava muito difícil, mas o que eu levo de lição dessa prova é o seguinte: é uma prova de resistência emocional.
E isso que o pessoal tem que ficar bem atento. Se o pessoal puder fazer atividade física, poder cuidar da ambiência, estar em contato com pessoas de valor, contato com conteúdo de valor, podcast que eu assistia, por exemplo, o cara se depara com esse tipo de situação, ele vai ficar muito mais tranquilo do que um cara que chega com altas expectativas de um jeito ingênuo, por exemplo, né? E isso foi fundamental para mim, porque a prova de preventiva, por exemplo, do ABC, só cobrou medicina baseada em evidências. Eu falei: "Opa, isso é um sinal que eles estão me dando. Medicina baseada em evidências, preciso melhorar, tô fraco, eu preciso melhorar". Então eu fui lá, eu usei o Metcalfe, o bot, né, ou a inteligência artificial do Metcalfe, digitei medicina baseada em evidências e comecei a torar a questão, porque eu sabia que esse era um ponto fraco que eu tinha. Então acho que a pegada é mindset, né, mentalidade. Você falar o seguinte: "A prova tá difícil, é injusto?" Sim, é injusto. Na minha opinião, não é justo fazer uma prova que 93% dos candidatos não consegue acertar sequer metade da prova. É injusto. Mas assim, você pode controlar o quê? Você pode controlar o jeito que você reage à prova, seu mindset, suas atitudes, seus hábitos, sua ambiência. E isso provavelmente vai ser suficiente para você conseguir bater de frente e até passar diante de qualquer dificuldade que você enfrentar na vida. Eh, eu acho que é um exemplo que deixa muito bem claro, né, como que eu penso. Estava difícil? Tá, mas vamos aprender com a prova. Isso daqui dava para ter acertado. Clínica médica realmente estava zoado, mas preventiva dava para ter ido melhor. Então não é desculpa, vamos estudar preventiva. A parte de clínica, as questões muito específicas, tudo bem, deixa quieto. Não vai cair de novo. E vale a mesma coisa, né? Sim, Uma questão é igual a uma questão. uma questão é uma questão. Independente se for de clínica, cirurgia preventiva, GO ou pediatria. Eu fiquei surpreso também, porque o ABC eu não conhecia muito o estilo da prova, né. Eu tinha feito umas provas antigas, mas eu também fui sem muita pretensão, que nem o Einstein. E eu até arrisco dizer que eu acho que isso é saudável, porque quando você vai com baixa expectativa, sem muita pretensão, claro, eu não tô falando pra ser leviano, né, pelo amor de Deus. Mas quando você vai sem muito nervosismo, eu acho que o seu desempenho acaba sendo melhor do que Vai mais tranquilo, com certeza. O nervosismo atrapalha, né? atrapalha Tanto demais. que é extremamente importante você simular a prova várias vezes. Então, Uhum. fazer muitas provas na íntegra, igual você fez, né? Tava conversando com o Felipão ontem, né? Que foi o nosso aluno aprovado da Unicamp em cirurgia plástica. Ele, quando fazia uma prova na íntegra, ele simulava, inclusive, a vestimenta, a roupa dele, Legal, né? O que ele tomava. legal. Então, por exemplo, você tá fazendo uma prova na íntegra em casa, você toma café. Pode tomar café, mas na prova você não toma café. Então ele não tomava café na prova Legal, quando ele legal. fazia um simulado em casa, né? Para realmente simular como ele faria no dia, porque você fica treinado. E aí é igual quando o Messi vai jogar um jogo. O Hum, que ele faz? No treino dele, ele fica fazendo a mesma coisa do jogo, fica dando passe, né? Fica treinando finalização, fica lá chutando a bola, batendo pênalti. No jogo a mesma coisa, entendeu? Então o treino tem que ser igual o jogo. uhum, Essa é o moral aí da história. E aí, ô Diogo, eu só queria. A gente tá chegando no final aqui uhum. do nosso podcast, mas eu queria te fazer mais uma pergunta que é em relação à priorização. Priorização. Porque no começo do ano, então, você disse que você estava dando plantão, mas chegou no final do ano, você focou em residência. Você diminuiu a sua carga horária e aumentou muito a sua carga horária de estudo. Quanto que você chegou a estudar em horas durante a semana do final do ano? Eu gosto de cronometrar, né, isso eu acho que é uma coisa muito pessoal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto porque é uma coisa objetiva, né. Você estudou, sei lá, 6 horas líquidas no dia, 5 horas líquidas no dia, dá para melhorar no dia seguinte, né, eu gostava de ter esse parâmetro. No começo do ano, eu costumava dar plantão, inclusive dava plantão em pronto-socorro de vez em quando, mas desde o início eu costumava pegar plantões "tops", entre aspas, aqueles plantões de shopping, clube, Sesc, plantões que são bem mais tranquilos, tem baixa demanda, pouco paciente para você poder aproveitar o tempo de Dica estudar. super importante, é assim. E outra coisa, a organização financeira é uma prioridade na minha vida, né, porque já teve um período da minha vida que eu passei muito perrengue financeiro, isso me deixou uma pessoa mais resiliente nesse sentido. Eu procurei juntar dinheiro desde o começo do ano e eu colocava em CDB para sacar lá em setembro, outubro, porque eu sabia que eu precisava desse dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Já vi um candidato, inclusive,
que ele quase se prejudicou por conta disso, né? Chegou perto da prova, teve que se matar de dar plantão para pagar as taxas de inscrição. Deu certo para ele, foi aprovado, mas assim, é um erro que a gente aprende, né? Vale mais aprender com o erro dos outros do que com os erros, nossos E erros. lá perto da prova você parou de dar plantão? Parei. 1 mês, 2 meses antes, parei de dar plantão. Aí eu comecei só estudar, apesar de ser plantões tranquilos, eu falei, não vale a pena contar com a sorte nesse momento tão crucial na minha vida. Passei os plantões, já estava com uma reserva financeira para me manter nesse mês específico, para pagar as taxas de inscrições, estudei tranquilo. No comecinho do ano, assim, acho que eu comecei a fazer 32 horas líquidas por semana. No final do ano, teve semana que eu cheguei a fazer 60 horas líquidas, sem exagero, viu? É bastante, é Bastante. bastante. Mas esse estudo perto da prova é extremamente importante. Tem que intensificar perto da prova. Então, é o que a gente recomenda para os alunos. Começa devagar, vai se ambientando, vai criando o hábito de estudar. E aí, para você chegar lá no final do ano muito bem. O que acontece muitas vezes é que o aluno começa agora em janeiro, fevereiro, muito animado, né? Então, com animação, com motivação lá no alto, Quando chega no fundo do poço, no vão. não volta, Uhum. não volta, né? Então, na verdade, você tem que começar devagar, né? Vai aumentando a sua carga horária de estudos semanalmente, né? Idealmente, semana a semana. Vai ter uma época, junho, julho, todo mundo é normal, pessoal. Você vai estar cansado, bate um pouco de desânimo, mas o que você tem que fazer? Primeiro, você está cansado, descansa. Então, tá cansado? Pega um final de semana, 4 dias, um feriado, vai descansar, vai pra praia, esquece a residência médica. Tudo bem, tá cansado, descansa. Mas depois, o hábito de estudar tem que retornar. Sim. E aí, aquilo que você já tinha construído nos primeiros aí 4, 5 meses de estudo, tem que voltar para voltar aos poucos mais forte. E a própria prova de residência, né? Então, a data da prova vai te dar ânimo e vai te dar força para você aumentar a sua carga horária de estudo. Com certeza. Mas você não pode abandonar, porque se Não. você fala assim, não, chega, cansei, burnoutei, aí você tem risco de perder o ano. Inclusive, um erro que eu cometi nesse sentido não foi a falta, foi o excesso. Se eu pudesse voltar no tempo, que eu poderia aconselhar para o pessoal que está acompanhando a gente é o seguinte: assim como falta, obviamente, de estudos faz muito prejuízo, o excesso também faz, viu? Eu tive muita dificuldade de tirar um tempo para descansar. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu tiraria meio período na semana, um dia na semana que fosse para descansar e esquecer. Mas eu tive medo, então eu me cobrava muito, eu estudava todo o tempo, no metrô, no Uber, no restaurante, até no shopping. Eu acho que isso fez mais mal do que bem para mim, porque excesso também prejudica. E um dia antes da prova, um erro que eu cometi em algumas provas foi não ter descansado. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria descansado, assistido a live de revisão do Medcoff, né, que ajudou bastante na Santa Casa, foi fundamental para a Santa Casa, né, e não ter ficado estudando. Porque de verdade, tinha provas que eu fiquei estudando mais de meia-noite um dia antes, e isso foi prejudicial. Porque você lembra do assunto recente e dá branco nos assuntos que você viu meses atrás, né? Não vale a pena. Uma coisa que eu queria expor, o erro que eu cometi, para aprendizado de todos que estão Com, acompanhando. com certeza, Diogo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão entender, né, os seus pontos fortes, o que você acertou, o que você errou, onde para realmente não cometer os mesmos erros, porque muitas vezes a gente não tem tempo para corrigir os nossos erros durante o ano, né? Então é extremamente importante você que está ouvindo a gente ter um direcionamento já. É isso que a gente está tentando dar para vocês, um direcionamento para vocês adaptarem o estudo de vocês, o que realmente funciona, para aquilo que não funciona, para aquilo que a gente tem certeza, não perca tempo, Uhum. né? Para aquilo, talvez tente assim, ver se você se adapta. E aí você constrói a sua rotina de estudo, o seu método de estudo, obviamente pautado aqui no Medcoff. Diogo, eu queria agradecer a sua Uhum. participação. Muito obrigado, Tá, muito Felipe. obrigado pela disponibilidade, É, tá, pela confiança. Felipe, desculpa, posso só comentar um minutinho sobre a segunda fase do Einstein? Que eu, Claro, que eu acho que, inclusive, teve um candidato que me mandou inbox perguntando como é que foi, né? Queria só falar bem rapidinho. claro. O Medcoff, ele tem um programa especial, né, para os alunos que foram aprovados para a segunda fase da Unifesp do Einstein, foi fundamental para mim. Além de ter feito o hands-on, essa palestra que eles oferecem para os alunos exclusivamente foi fundamental, porque muita coisa que eles falaram caiu e eu comecei a me atentar bem nos soft skills, né? Se apresentar, falar,
que realmente é uma situação complicada para o paciente, e se colocar no lugar do paciente, porque é isso que a segunda fase do Einstein cobra, né? Soft skills. E, inclusive, se for interessante, a gente podia até marcar um segundo encontro para eu detalhar como é que foi esse processo. Porque se não fosse, de verdade, essa palestra do Metcalfe, eu teria me ferrado. Foi uma prova bem difícil, foi fundamental, foi decisivo de verdade. Que é uma prova assim que a gente não está acostumado, né? Se não me engano, é 30% hard skills, que é conhecimento técnico propriamente dito, 70% soft skills. Então, só o fato de você se apresentar, se for uma situação que o paciente está acusando de erro médico, por exemplo, que eles fazem isso nas citações deles, o que eu fiz foi o seguinte, né? Admitir o erro, que realmente isso não é para acontecer, que eu não sou conivente com isso e que eu vou procurar ajudar o paciente e mostrar que você está do lado do paciente, que você está disposto a fazer o melhor possível para favorecer o bem-estar e a saúde dele. Eu acho que se você deixar tudo isso claro, a chance de você pontuar aumenta bastante. Tanto é que eu segui a metodologia de vocês. Minha nota na prova prática foi 82%. Foi a segunda maior nota prova prática entre os 10 primeiros colocados no Einstein, assim. Muito bom mesmo. Boa, boa, muito bom. Então a gente tem realmente toda a preparação no hands-on e a gente faz uma preparação específica para os nossos alunos que foram aprovados na segunda fase do Einstein, que assim, foi show. A gente acertou várias coisas, né? Que foi o dia D do Einstein. Bom, mais uma vez então, Diogo, obrigado aí pela sua participação. Eu tenho certeza que você ajudou muitas pessoas, muitos alunos, muitos futuros aprovados aí que vão estar sentados nessa cadeira onde você está. E eu gostaria que você deixasse o recado final para a galera que está passando aí pelo que você passou. Eu acredito que vale a pena sempre acreditar nos nossos sonhos, né? Eu sempre tive o sonho de ser médico desde criança. E se me perguntam por que que você escolheu essa profissão, eu não sei explicar o porquê até hoje. Já teve muitos momentos que eu tive vontade de desistir. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação ao longo da medicina, porque é um curso extenuante, exigente, não é fácil. Mas eu gostaria de citar um livro que eu acabei de ler, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ser feliz de verdade não é só se resumir aos prazeres momentâneos de curto prazo. Felicidade de verdade envolve três coisas: prazer propriamente dito, envolvimento, né? Disciplina, cair de cabeça nos seus projetos e senso de missão, de propósito de vida. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acredito que se você não tiver um porquê, uma motivação, um senso de missão de vida, desde uma ficha verde que você atende no PS até uma questão que você faz na prova, eu acho muito difícil você aguentar esse processo de longo prazo. O contrário também é válido. Se você tiver esse sentimento, a chance de você ter sucesso, não só na prova de residência, mas em todos os desafios que você for enfrentar na vida, aumenta drasticamente. Queria deixar uma homenagem à minha namorada, né, Bruna Dias. Ela me falou uma coisa que fez toda a diferença na minha trajetória. Ela viu quanto eu estava batalhando, viu quanto eu estava me sacrificando pessoalmente até, viu quanto eu estava perseverando. Teve um dia que eu estava bem desanimado. Eu tive vontade de desistir nesse dia, Felipe, de verdade. Foi lá pra junho, julho. E ela me falou assim: amor, fica tranquilo, porque sabe como você tem que pensar? Você tem que pegar uma prova e falar assim: cada questão que você faz bem feito, acertando, errando, importante aprender com a questão. Cada questão que você acerta é uma vida que você está salvando potencialmente. Porque é um conhecimento que você adquire que você pode usar para salvar um paciente. Inclusive, já aconteceu isso. Assisti uma aula do Metcalfe, deu para tomar uma conduta específica, fez toda a diferença entre vida e a morte de um paciente. Então, acho que você ter esse sentimento de por que está fazendo é fundamental para ter sucesso na vida. Boa, concordo plenamente. Parabéns, parabéns pelas suas aprovações, Uhum, tá? Que você seja muito feliz, sucesso na sua carreira uhum. e conte sempre com a gente aqui no Medcoff. A gente Muito tá sempre de obrigado. portas abertas, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Não deixa de seguir aí a gente no Spotify, tá? E tamo junto. Até o próximo Papo de Aprovado. Tamo junto, Felipe. Um prazer enorme. Tchau, gente. Tchau. Valeu, galera.